Você se lembra de mim? Para quem não assistiu a primeira teleaula, eu sou a professora Eli da Paixão. O nosso primeiro encontro foi muito produtivo e é muito interessante para a sua formação. Então, assim que você puder verificar a primeira teleaula, faça isso, você não vai se arrepender. Hoje nós vamos estudar sobre o gênero textual charge, a sua função e características. Faremos uma apreciação de uma réplica discursiva de uma charge e um estudo dos pronomes. Você sabe o que é uma charge, a sua função, as suas características? Já leu uma charge? Então, a charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial do veículo. O termo charge, ele é oriundo do francês e significa carga, exagero e ataque violento. O chargista é quem faz a charge, ele precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Vamos rever as características de uma charge? A charge, ela tem origem na notícia jornalística. Reflete a imagem, o posicionamento editorial do veículo. A charge também pode ser chamada de texto visual, que utiliza o humor ao mesmo tempo a crítica. Caso não venha acompanhada de uma notícia, ela não pode ser compreendida pelo leitor. Vamos fazer a leitura e análise de algumas charges? As charges que nós vemos nesse slide são atuais e elas trabalham com as duas linguagens, a linguagem verbal e não verbal. Tanto a charge 1 como a charge 2, ela tem essa linguagem mista, é quando acontecem as duas linguagens ao mesmo tempo, a verbal e a não verbal. A charge 1, o que nós temos de verbal aí? Quando ele fala máscara vai, máscara vem. E a linguagem não verbal é a imagem dele retirando na primeira retirando a máscara e na segunda colocando. E aí a gente tem todo o contexto de crítica, né, da pandemia, do processo pelo qual que a gente está vivenciando. A charge 2 trabalha a linguagem mista, que é a linguagem verbal, que são as falas, quando ele fala sacou, não, testou negativo. E a linguagem não verbal é a imagem do Senhor com a outra personagem, e é uma crítica à questão de não ter dinheiro, né, de ter sacado negativo. Então, eu fiz a análise da charge 1, agora vocês peguem o caderno de língua portuguesa e façam um parágrafo opinativo falando da linguagem mista na charge 2 e também qual é a crítica dessa charge. Não se esqueçam que as perguntas para essa charge devem ser respondidas no seu caderno e apresentadas ao seu professor ou professora por meio de um arquivo ou vídeo curtos da atividade realizada. As questões são de 9 a 13 no bloco de aulas. A questão 10 pede para substituir uma expressão por um pronome pessoal. Então, vamos relembrar o que é o pronome pessoal? O slide mostra uma tabela relembrando os pronomes pessoais. Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. A primeira pessoa do singular do pronome do caso reto é eu, do pronome do caso oblíquo é me, mim, comigo. A segunda pessoa do singular do caso reto é tu, você. Do caso oblíquo é te, ti, contigo. A terceira pessoa do singular do caso reto é ele ou ela. Do caso oblíquo é o, a, lhe, se, si, contigo. A primeira pessoa do plural é nós. Do caso oblíquo é nós e conosco. A segunda pessoa do plural do caso reto é vós e vocês. E do caso oblíquo é vós e convosco. A terceira pessoa do plural do caso reto é eles ou elas, e do caso oblíquo é os, as, lhes, se, si, consigo. Para responder a questão 12, nós precisamos rever os pronomes possessivos. Vemos aí no slide os pronomes possessivos. Nós fazemos a divisão na tabela entre o masculino, feminino, singular e plural. Então, os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse e são representados pelas seguintes palavras: meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seus, seus, suas, suas, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vosso, vossas e vossas, seus, seus, sua e suas. Ainda na questão 12, precisamos relembrar o que são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos demonstram a pessoa no discurso.
Ele também é dividido em variável e invariáveis. Os variáveis são aqueles que mudam no singular e no plural, e os invariáveis são aqueles que não sofrem flexões. Os pronomes demonstrativos variáveis da primeira pessoa são este, estes, esta e estas. Da segunda pessoa, esse, esses, essa e essas. Da terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela e aquelas. E os pronomes invariáveis que não sofrem flexão de singular e plural, de gênero masculino e feminino são a primeira pessoa isso, a segunda pessoa isto e a terceira pessoa aquilo. Ainda na questão 12, precisamos rever os pronomes interrogativos. Como o próprio nome diz, o pronome interrogativo é usado para fazer interrogações, sejam elas diretas ou indiretas. Nós temos os pronomes variáveis, qual, quais, quantos, quanta e quantas. E nós temos os pronomes invariáveis, quem e que. Como exemplos, vamos ver as frases. Quanto custa a entrada? Quais colares você vai levar? Quem estava com Mariana na festa? O que teria acontecido com a Lavínia? Então, como vimos, os pronomes interrogativos servem para questionar, para fazer perguntas. Continue estudando com dedicação. Lembre-se, você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Até breve!